Thank you very much. We're going to start the section of communications. I would like to apologize for the delay. We had some technical issues, but I hope everything is okay. So the first presentation is from Rodrigo Furman. It's Generalizing class sets and numbers. We have 20 minutes to present. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui falando do meu trabalho. Infelizmente, ano passado não pude estar, fiquei internado na época do Congresso dos Mates, mas sendo tão bem. Então, queria primeiro agradecer, vou usar o Daniel como aula dos agradecimentos, mas com toda a organização dos Mates do TeMA. Realmente é sempre bom ter um espaço para poder falar desse tipo de assunto. And for our international guests, I beg your pardon for this presentation being in Portuguese, but all the slides language will be in English, so I hope you can at least understand and enjoy. Então, generalizando os conjuntos de classes de altura em números inteiros, na verdade. Não deixei o nome porque estava grande ali. Então, o problema principal que me fez pensar nessa solução foi como a gente pode armazenar informações de harmonia, escala, acorde, conjuntos em sistemas computadorizados sem perder a estrutura interna desse material. E também como otimizar esse processo para que ele use menos memória tanto de processamento quanto de estocagem. Isso surgiu porque meu trabalho atual eu estou fazendo certas análises de estrutura de alto nível em um repertório de uma banda estadunidense que é assim, bem famosa, e, bom, quem sabe, quem conhece o repertório da banda sabe que as músicas são longas, então, e as estruturas são de alto nível, obviamente, vão ser uma janela de tempo maior. Eu estou usando como janela de tempo o compasso, e o tempo médio que eu achei desse número de compassos são por volta de 200, cada música. Então, supondo que eu estou usando, no caso aqui, macroharmonia como estrutura, um dos parâmetros estruturais. Né? Então, supondo que eu tenha 200 trocas de macroharmonia por música, eu vou ter em cada música 200 informações de conjuntos ou de escalas e tal. E nesse momento eu tenho 6 músicas só, por esse álbum, mas a tendência é aumentar o trabalho para mais uns 3 álbuns, comparar com outras bandas também, com mais ou menos o mesmo estilo de construção, então com mais de 200 por 200, então acaba ficando um número, depois de poucas iterações, tabelas gigantescas com muito dado, e em razão da escalabilidade disso eu precisei simplificar ao máximo minhas variáveis. Então, como a ideia é depois de usar algumas técnicas de inteligência artificial e de machine learning para acelerar esse processo de busca de padrões, eu resolvi transformar tudo em número. Comecei com a ideia de usar o número de Giga, um dispositivo matemático famoso, só que mesmo para a harmonia, como a gente tem 12 cromas, sempre ficam números enormes e isso acaba dando um problema. Simplifiquei um pouco mais. Então, a gente normalmente representa formações harmônicas como um conjunto de números, no caso de graus de escala ou o que for, uma classe de conjunto de altura, né, um bicicleta, uma classe de conjuntos de classes de altura, aí eu usei o número forte como exemplo, ou um rótulo ou um array de texto. Aí pode ser Dó maior, não sei o que, tal. Isso, para armazenar não tem problema, mas para comparar começa a ficar difícil. Porque o único que dá uma certa estrutura interna é o PC7. Mesmo assim, você não consegue armazenar isso e comparar sem perder tempo de processamento, porque você está trabalhando com vários números em vez de um só dentro de números, seria uma matriz dentro de matriz. Isso acaba, quando é muito dado, né, o chamado Big Data, você não consegue trabalhar com
demora muito para rodar, então vai ficar dias processando. Nesse caso, no meu caso ainda não, mas eu já pensei logo na escalabilidade, então já tentei matar logo esse problema. Então eu transformo, por exemplo, a escala de Dó maior nesse número. Como funciona isso? Qualquer número inteiro pode ser expresso em números binários, números de base 2. Esse caso aqui a gente tem 15.067.021. Isso em binário vai virar essa bela sequência de 1 e 0. Então, além disso, as propriedades numéricas, a sua conversão de base, a gente pode converter qualquer número binário para uma soma de potências de base 2. Tá? Começando no expoente 0, né, até o expoente, no caso aqui, 23. Somando isso, vai voltar ao nosso número de... Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar apenas uma série de 12 potências de 2. Se a gente prestar atenção agora com cuidado, a gente vê que os expoentes são a sequência cromática. Tranquilo, por enquanto. Agora sim, a gente só coloca 1 ou 0, seguindo a sequência da série, para a presença ou ausência respectiva do que a gente tem em mãos, dentro daquela estrutura. Isso vai gerar um número binário que depois converte para um número inteiro. Quantos números existem dentro dessa conversão? A combinação simples de 2 elementos chamados N partes. Beleza. Então a gente soma essas combinações, isso dá uma beleza, uma fórmula de somatório, que ainda é muito ruim de calcular isso na mão. Então a gente simplifica mais. Transforma as combinações em binômios de Newton. Cada binômio de Newton é relacionado ao triângulo de Pascal. Cada linha do triângulo é uma progressão aritmética de coeficientes dos binômios. O primeiro item é a linha e de baixo é um coeficiente que vai mudando. Então a gente facilita ainda mais, porque a gente resolve a 12ª linha. E a gente aí, então, cada uma daquelas combinações dá esses valores embaixo. A gente soma tudo, a gente acha 4.096. Só que aí já não resolveu o problema ainda, porque o primeiro é 12 tomado 0 elementos. Seria o conjunto vazio. Então, tem um macete também, em vez de resolver isso na mão, a gente pode transformar isso numa propriedade dos binômios, que é para um somatório de combinações, você só botar a potência de 2 elevado ao coeficiente da linha, resolve bem mais fácil. Então o que a gente faz? A gente pega o total menos o primeiro, que é o conjunto vazio, e a gente acha 4.095 possibilidades. 4.095 vai ser as 12 entradas com binário. Binário. E o 1, o número 1 seria só o primeiro com. Então, de 1 até 4.095 você tem todas as possibilidades de combinação cromática que existem. Pelo menos no nosso sistema temperado. Então, eu trouxe um pequeno exemplo aqui. O pentacorde 530 do Ford. Eu botei isso em ordem. Então, 46108. Né? Então, tem 0, 1. Tem 1, 1. E assim, então, converte nisso, vira 339. De baixo para cima. Na verdade eu fiz aqui assim para poupar espaço, mas o 0 é sempre é como se fosse um número comum, né? Unidade, centena e tal. Eu consegui do menor para o maior da esquerda. O segundo exemplo é uma escala de Fá menor harmônica. Agora aqui a ordem já começa a importar. Antes não tinha importância. A gente acha o número 1459 da mesma forma, só que aí surge mais um problema. Como é que a gente vai garantir que esse conjunto tem o centro tal que a gente está esperando? No caso aqui era a escala de Fá menor harmônica, mas ela pode se transformar com a mesma configuração mais essas duas e mais outras motos. Né? Como é que eu posso garantir que, dependendo da análise, eu preciso de saber qual é de fato? Porque por mais que seja a mesma classe, vai ser
sonoridades assim na prática é diferente. O que eu consegui resolver, assim, que resolveram por mim, na verdade, esse problema foi o Timóteo. Ele veio com o conceito de simplicidade. Aí a citação do livro dele. Simplicidade se refere ao fenômeno no qual uma altura particular é percebida como sendo mais estável e importante que as outras. Na tonalidade tradicional seria a tônica. Na teoria modal é a finais. Esse livro, por sinal, é muito bom. Meu trabalho é muito focado nele. E agora também no outro que eu descobri recentemente, o geometria do ritmo também. Eu recomendo para todo mundo, assim, quase que advogado de música. Aí com isso, já o número feito da transição do binário para o nosso conjunto. A gente adicionando mais uma pequena variável numérica que vai de 0 a 11, a gente consegue identificar qualquer escala ou qualquer conjunto com relação de hierarquia de centro. Ficando assim. Agora os centros estão em vermelho. Isso é claro que é uma representação gráfica. No computador é número com... Eu trouxe uma pequena demonstração desse que vai levar exatamente para onde a gente está indo aqui agora. Deixa eu ver se vai aparecer. Não aparece assim, então tem que tirar. Esse código vai levar a essa pasta. Na verdade, esse PDF aqui que tem a instrução de como usar esse negócio. Então a gente vai agora abrir esse caderno aqui. Isso é uma plataforma do Google para Python, tá? Eu resolvi trazer assim, que eu acho que é mais fácil de compartilhar e mais fácil de entender por blocos de código. Então, sem assustar todo mundo, vamos lá. Tá dando algum erro de... Ah, sim. Fala em mim aqui que eu mudei o texto. Pronto. Alguém sugere um conjunto? Set. A set. A suggestion for sets. Do you have a suggestion? Okay. Oh, for what? For a set. That's A set of 0157. 57. More? Less? Tá. A center? A pitch for center? One Pitch for a center. Pitch center, D flat. Certo? Então, vou dar aqui a saída. Vamos ver o que dá. Então temos, acho que fica pequeno, né? Vou tentar dar zoom aqui. Conjunto é um sucesso. This one, I had a 0 too. A 0 2. Yeah, that's fine. It's okay. Use it. Não problema, eu entendo aqui. 0157.
One. Yes, that looks right, yes. Certo? Ele vira o número 163. Yeah, 163. that's the 163. base 10 versus the not. Agora vamos fazer o inverso, né? Repite sempre a primeiro número. É o que está em vermelho. Não, mas o número. O número não você passa, se você não der o centro, ele fica tudo preto. Aí eu dei o centro. Você indica aqui, ó. Não, eu passo por outra bagagem. Só parar. Então, certo. Muito interessante. Essa foi a agora, 163, né? Quer que troque o centro agora? Vou trocar o centro para, sei lá, 7. Tá bom. Certo? Eu fiz essa demonstração simples só para... Claro que o relógio também é mais uma informação gráfica e tal. Mas se, por exemplo, você não passar o centro, também fica tudo preto, também serve. O importante para mim, no caso, não é nem a representação, mas é a forma de tradução do número. Porque isso realmente resolveu um problema grande, assim. As matrizes diminuíram muito de tamanho depois disso. Então, eu encerro com isso. Have 5 to 10 minutes questions. Bom dia, parabéns aí pela comunicação, muito interessante. Eu gostaria de saber, se não for muito difícil, explicar agora, né? Não, a gente dá um jeito. Qual é a sintaxe dos números que você usa para os conjuntos? Como assim, sintaxe? Se tem uma sintaxe para esses números ou é só uma ordenação? Não botei nada assim, só os números mesmo, a classe de conjunto normal, classe de altura normal, né, de 0 a P, usando A e B como 10 e 11. Qualquer ordem que você colocar vai entrar, ele vai aceitar de qualquer forma. E a única hierarquia de fato que seria uma sintaxe hierárquica seria o centro. Mas também não é... É porque eu preciso do centro, no meu caso. Mas se não quiser usar o centro também não faz diferença, sabe? A informação é passada da mesma forma, só que você não usa a segunda variável. Mas é flexível o suficiente para você... Pegando um gancho nisso, só para não sair do negócio, eu acho que o que ele está perguntando tem um sentido interessante, porque como a sua aplicação é biunívoca, a sua objetora, significa que cada número, ou seja, se você pegar uma classe de objetos cíclicos aqui, por exemplo, você pode descobrir qual o padrão que tem nos números associados aqui. Por exemplo, se eles formam um tipo de ordenação, acho que é talvez isso que você está falando, por causa da aplicação. Sim, eu já comecei a tentar procurar alguma coisa nesse sentido, só que eu não tive muito tempo para porque se você pega, por exemplo, o estilo de um compositor, ele deve ter padrões rítmicos que são redundantes, não redundantes, mas recorrentes. Ele vai ter uma propensão recorrente. Aí você pode trazer isso e falar, bom, ele está agrupado nesse conjunto de números aqui, subconjunto da seria, no caso, você teria que olhar o que seria o superconjunto máximo dele. Seria um conjunto total. Geralmente é o total cromático, mas aí você começa a filtrar de acordo com a seu universo qualidade da peça. Você pode pegar o 4095 e dividir em pedaços. Sim. Claro. If you take your bit string and you move it one position over, that's equivalent to multiplying the 10 of the regular number by 2.
So while you double, each time you get Yes. the next transposition. É, Yeah, and then you wrap around, of course, 4096. each transposition. Each transposition, if you have 333, Yeah. the next transposition is 666. Is a univocal number. Yeah, right. I don't have a then if you want to get the- identify Another thing- transposition inversions of Yes, right. You also can get the complement by taking Yes. the number from 4096. Yeah, Right, yeah. just inverting the. That's right. So you can work with the the ordinary number to get the right characteristic function for the set. Yeah, it's very nice. Very, very Thank you. Bem, parabéns. Obrigado. And then I will try to ask it in English. Preoccupation was about storage. Sim. You talk about preoccupation about the size of storage. So when you said I had a code, I coded, but I need also another number, another code to complete, to avoid ambiguity. Yeah. Not completely. We have the example of fa sharp, F sharp. So this number is also part of your code. We can think of it as something additional. It is part of your code. Yes, Aí you suggest you put it together in the solution. If not, we will not get the injective one-to-one function. Ok? Sim. Ou seja, eu estou dizendo que aquele número que pareceu que eu senti um pouco, me disse um pouco se não, um pouco de lado, aquele número para centralidade. Qual? The code of the center. Sim. O código do centro. Ele é parte do teu código, senão tu vai perder aquela objetividade que o professor Não falou. necessariamente. Porque eu continuo tendo um conjunto, mas eu só não botei a referência centro. Mas, sim, mas esse conjunto é ambíguo, porque tu pode ter aquelas três escalas que Sim, tu vai até ter. mais. Acho Pois que é. tem modos, né? Então, para mim, ele é, para o trabalho de codificar, aquele 1 está lá. É, mas aí que vai depender também do que você quer analisar. No meu caso, o centro é importante. Aí eu Sim, mas eu quero dizer usei que- mais uma variável Tá. de centro, Porque porque é eu não importante quero no trabalhar Dream com... Team. No Dream Team é importante sim. É, exatamente. Eu quero dizer assim, que, no geral, na minha opinião, É tudo importante. mesmo que você não vá usar o centro, se você não bota o centro, você perde a objetividade. Não, você perde só a hierarquia do conjunto. E a Mas ele ainda objetividade? tem. Nesse caso, eu preferi botar... Deixa mesmo até de talvez deixa mesmo de execução. Sim, sim. Não, eu prefiro botar em duas variáveis inteiras, né? Duas variáveis numéricas inteiras, porque eu comecei a perceber. Aqui eu usei o Python para demonstração, mas no trabalho eu tenho usado o MATLAB e usar matriz dentro de matriz no MATLAB começa a dar uns problemas. Então eu tive que separar as variáveis por natureza. Né? Assim. Agora, pelo que eu vi, o código do center, the code of the center, the centrality, is always just one digit. Né? Na verdade pode ser 2 se for 11. So, 11 ou 10. so no problem about storage. Não, Não, ok. acho que foi a solução mais simples que eu arrumei. Muito. Mais alguma? Só mais uma coisinha. Quando você traduz um número naquela necklace lá, relógio, aquilo lá a anotação relativa é somente de o ataque e duração. Não, não trabalho com durações. Eu só trabalho com altura. Na verdade, com classe e altura. No caso, eu botei a altura só para exemplificar. Mas no caso aqui, eu trabalho só com classe e altura. Então é de 0 a 11. De 0 a B, na verdade. Claro, que depois a informação vai ser trabalhada de A informação harmônica do negócio é outra coisa. Não, é a mesma, né? Só que eu não vou ter só a informação de registro. Ok. Aí o registro eu trabalho com outra. Que é um outro parâmetro. Outro parâmetro, Eu posso dar só uma sugestãozinha? Claro. É só um insight. Just Claro. an idea. The suggestion of Professor Paulo. If you have some kind of syntactic solution, lembra da sua sugestão? I ask, is this
can this idea solve the problem of denotate the center Pode ser. without the additional number? Pode I ser, don't know, mas just an idea. Depende de como vai ser processado. No Sim, match sim. lá vai dar um slowdown. Eu precisei das duas variáveis por isso. Tá certo. Mas não teria problema, por exemplo, num corpus menor eu usar uma variável só. Aí seria, sei lá, posso botar um dígito extra, identificando só O primeiro dígito. 1, 2, 3, só para aumentava e fazia uma separação, os dois primeiros é uma coisa. Então... Tudo que computei. Exatamente. No meu caso, eu preferi separar os centros porque eu estava trabalhando com os outros parâmetros. Eu tenho visto mudança de centro, mudança de estrutura, mudança de forma, não sei o quê, mudança de conjunto. Então eu tento pensar essas coisas e eu preferi separar, mas pode ser feito. Feito? Eu tenho só mais uma pergunta. Com base em que você está afirmando que tem gol do Gabigol hoje? Sim, Eu acho que igual Vai ser bolinho hoje. Acho que é cebolinho o negócio hoje. Leônio. Eu acho que não vai ter, não. A gente vai ver. Okay, it's a joke for a Brazilian soccer team. They're playing tonight, and hopefully you're gonna win. Sorry. But this is controversial, you o know? texto é vermelho. A letra é vermelha, né? Okay, so any more questions? Thank you very much. Okay, so now it's my turn. Since we have international guests, I will try to do in English. So, first I will describe what I call texture, and then the components of texture. By texture I mean textural configuration, or how we can organize the structures to be rhythm or beat classes or dynamics, some kind of organization in the musical structure. And here we have an example of the rose instrumental. And I call each line, each individualized musical thread, it's like it's an allusion for the tactical issues of texture, the name of texture. And so here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 different threads. And the threads are organized into what I call textural parts. So here we have 3 different textual parts based on rhythm coincidence. So here we have a rhythm, a different rhythm here, and another rhythm. So, and the thickness of each textual part is defined by the number of threads in there. So here we have a part of 1, here we have 6, and here we have 3. So they are different parts inside this textual organization. This kind of approach is based on Wallace Berry work, and I'm trying to do something. The texture became measurable, and we can compare to different texture configurations for different pieces by using numbers or other structures. And to begin the textual design as my proposal, I need to define 3 textual spaces. They are defined from the most superficial to the most accurate. So I'm going to explain a little bit of each one of them. Textual classes is the most superficial. What I did was to define 4 single textual organizations, like a line, a block, multiple lines, no matter how many lines we have, and multiple blocks, no matter how many blocks we have. So these 4 structures, basic structures, can be combined into a textual configuration. So we have a single line, a single block, multiple blocks, a line and a block, multiple lines, 1 line and multiple blocks, multiple lines and a block, and multiple lines and blocks. This is kind of how we listen to texture. We don't know exactly how many voices are in a chord, or we don't need to know. And we just decide that, okay, we have a chord. A 4 note, 5 note, 6 note, just a chord is a block. And then we hear like a micropolyphony from leadage,
we don't know exactly how many lines are in there, so we can describe using LX because it's a bunch of lines together. Okay, this is an example of this space. It's an Untitled music from Mozart. We have a block considering rhythm, a block and two blocks, wide, and a block and a line because of the differentiation of rhythm. A block and a line, and a block at the end. The next space is called another space. Another partition space is based on Danil's idea of partitional analysis. Here, the L became 1. Now I know how many lines I have, and the block is any number greater or equal to 2. So here's an example. All partitions of number 4. Partitions is how I can describe an integer number by summing other integer numbers. So we have 4, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, and 1, 1, 1. There's another one here. So, and how I know that this is like I'm using comma to separate different parts. So here's 1, 3, and I use this exponent, the superscript number, to define the number of parts in there. So here you have 2 lines and a block of 2, thickness of 2. So here's an example of the number 15. It's a bunch of blocks. All gonna be is how we can usually listen to this kind of music. It's okay, sequence of blocks. But when I'm describing using partitions, I can see it's 3, 2, 3, and a 4 here and here. So we have some fine description of the texture. Okay. So here is it's called PIL. It's a partitional Young lattice as proposed by Cauchy, and it describes all partitions from 1 to n. In this case, n is 6 is equal to 6. And I put their textual classes, the unique partition that presents the multiple lines and multiple blocks is that one. So only on 6 with 6 different instruments or threads, you can use this kind of situation, textual situation. Okay, and then the third and last partitional space, textual space, I call partitional layout space. It's order relation of partitions. What is order relation? For example, we have partition 1, 3, and we have a string quartet. So we can put the one in the first violin, the second violin, the viola, or on the cello. If you do so, you can just, using order partitions, is something from mathematics. They call it, in fact, as composition, but the term composition has a musical meaning, so I try to avoid this. And we have order partitions, and something else that I propose, I call thread words. Thread because the word is how the threads are organized, and words because I'm using letters. So what it means? Each letter describes a part or a thread, sorry, and the superscript describes the thickness of it. So all of these are versions of 1, 3. The first one is exactly like this one. It's like a string quartet. The first violin is doing a part, and all the others are doing 3 together. Here is the opposite. The cello is doing the part, the single part, and the other instruments are doing the block of 3. Here, the line, the single line, is in the middle, is on the second violin. It's like this. This is the line, and the others, the same letter describe the same part, and different letters describe different parts. So this is this situation, and that one is the viola playing the single part. And so there's a block here with the first violin and the second. The cello is together with them, and the viola is a part of it. So here's a simple example of it. Other partition, this is Bartok string quartet number 2. Like you can see, start with 1,
And then there's a block with violin, second violin viola, that I can describe 2-1 instead of 1-2. Partitions, the order doesn't matter, but in order partition it matters. So I have the 2 in a register placement above the 1. And then I put another 1 in the first violin, describing as 1-2-1. And using thread words, as an example here, this is something I composed. Here the parts are defined by pizzicato and arco, and I have all the permutations of combination of 2 instruments doing pizzicato and other 2 doing the arco. So it's red and blue lines, as you can see, and we're using thread words. I have A2B2, BA2B, BABA, and ABAB. I'm using B there just to describe which instrument change. So I know A will be always the pizzicato and B will be always the arco. So here I look in this, I can see that the violin is doing arco, as you can see over there. So these are the 3 textual spaces I created in my thesis, and based on that I can do the. Oh, there's an example. Oops, yes, sorry. This is a similar structure as I showed, but this is based on thread words. It's how I can do for 1, 2, 3, 4, and all the possible combinations of them from 1 to 4. If you create a texture based on these lines, each edge connecting these squares, you have a textural sequence, the smoothest textural structure, because you only will change one single instrument for the part. So it's like a parsimonious motion between textural configurations in real time, like a diachronic transformation. It's not just a structure, it's real. You can see this. Okay, so based on that, I can propose textual design. It's based on Professor Morris' compositional design. I use arrays. So it's a pre-compositional methodology for organizing the various textual configurations of a piece in an abstracted structure, an array, ready to be implemented as music. They are based on Morris' compositional design that said each array cell may hold one or more textual codes or parts from any textual space that it represents. It can be a B, an L, a number, or a letter from thread words. The textual progression is inferred by the combination of all rows within the column. So how can I know the textual progression? Just look in the columns and I have the texture we have. And the row of the, okay, sorry, before that. The columns are read as a temporal orientation. So from left to right, I can see how texture progresses. Each row may be associated with a relative register placement from high to low or wherever. A vocal or instrumental part. If I have an array with 4 rows, I can be a string quartet, for example, or any quartet. It can be a pitch, a combination of timbre, specific rhythm, tempo marking. So the composer shows what to do with each row. Okay. Here I have an example, maybe the simplest example I can show. This is my textual design. It's just a sequence in textual classes, and each column here is represented by a measure. So here I have the L and the B. Here I have 2 L's representing this class, an L and a B again, but the P is different, but it's the same class. Here I have 2 L's here and here, and a block here. And here I have only a block, all instruments playing together. This is the simple example. This is a more elaborated one. I'm using numbers, and this line is the combination of all of the column expressed in textual classes. I call this TC string class because I can relate different textual signs based on the same
TC string class. So it's how the texture progress using textual classes. This is a possible realization. I put each row in a different instrument. So violin 1 is the first row, and cello is the second row, and the combination of them is expressing this design, this array. And another example, mixing all the codes from different textual spaces. So I have 1, 2 here expressed by thread words. I have a B, and now 1, 2, 1, 1 is a partition, so all spaces are represented there. And this is a possible realization. Here I used the pitch content to differentiate each row. So you can see here the A and another A. The B is here. All of them are playing the same pitch content for this row. The B here is playing clusters, and the 1, 1 is here and here. They are playing the same pitch content as well. So the array is not based on rhythm. The realization is not based on rhythm. It's based on pitch content. So it's how I did that. And the last example I have, this is a more complicated textual design. It can be for a string quartet, and I'm using different stuffs here. For example, I keep A and A as a sign for me when I will compose that this idea, no matter which idea it will be, will repeat here and be doubled or combined with another thing doing the same idea. And here we have an example. Okay. Here we have 2 different codes inside. This will be sustained and this one will be changed from 2 to 3. Here we have a change. We have a partially ordered stacks here. Can be multiple combinations of textual, depending on, it can be like 2A1, 4A1, 4A2A1, I can change wherever I want. And the thing different here, I propose what I call standard partition, standard notation. The superscription, I put a range of it, so it can be a single line, or 2 lines. And I did the same here. It's a block for 2 to 4. It's different than put a B for textual class, because a B can be for 2, 8, 10, whatever. So here I have a range for this kind of change. And then at the end of the design, I have all them playing together in a single block. All playing blocks. And I'm using B to show that it's different from the A of the first. So it's kind of a musical notation or a graphic notation when I draw everything I want, but I have more information. How can I combine the instruments? How can I combine? It could be a registral placement, so I can just think in a graphic notation, and I will draw a line, and this line will be bigger. It's like a measure. It's not a measure. I define the size, the duration of each column. So I didn't have a realization of it. But something that is interesting is that the TC string class of this example I call textual aggregate because it has all the 8 textual classes you can see once. So I have all possible textual organizations in this design. It can be a single measure, like a dense measure. It could be a whole piece, it could be a part, a section. So that's my proposal. But for this presentation, just to finish, I'm based on a little bit on systemic modeling, and it's just in a general sense, I can describe, we have a piece of music and we do an analysis of it, a textual analysis in our case, and then we extract some relations in or objects. These objects became a pre-composition plane, a design for a new piece. That's the idea I'm proposing here, and I have one example, just another short
violin, we can move to the second violin. I could describe this using this design. The one starts alone, as you can see, and then there's a block with the other instruments, and then the one we can do here could be using a B, but for me it's not the same relation. It's backward, but not the same content, not enough to be B and V or A and A to use the same letter. And here is the one inside of the block of 3. And now I have this hypothetical design. I can use it as a tool for composing a piece, as I did here. I use the dynamics for each row, and the one I use is the 2 chords O1-2 with staccato, and the A, the block, is O for 8 with legato, as you can see for marimba and harp. Marimba is playing all the time 1, mezzo forte. So not necessarily is the instrument changing, it's a dynamic change in the rows, and the arm are playing the dynamics with chords in legato, while marimba is playing the staccato to differentiate the rest of them. Just a short example, another one, Villalobos Pequenos número 2. The block of 2 in all is served in like octaves doubling, and here we have 1-1 is there. This is the whole part. Here we have a 4 when the first row and the second became 1-4. I'm considering only the rhythm, so the counter or the melodic container is not a thing for me in this analysis. Okay, the 1-3 here is this short passage, and then become a 2-1 there, and a 1, and I write this like this, 1-3, because he was doing the 1 and sustaining the notes to form this block. So for me here, it came 1-2-3, but at the first attack it's just a 1 against 1, so 1 against 1, then become 3. After he turns to 1-1 and finish with 3 on the upper row and 1 in the second row. So yeah, it's here. I put just the reference of my homework, so it's Bastante coisa. Tá faltando uma vírgula ali, volta. thank you very much. Questions? It's just more an appointment than a question for you. I think your goal, I love it. Congratulations, it's very nice. And I love your pieces. And I miss your pieces. Oh, sure. This is an appointment. I think you should show your pieces because this is your goal. I think you should play some examples, and because it's very interesting. I was young now. I would like to listen to your music and would like to see more examples because you can do it. Yeah, It's just you can do it. You're a composer. You are a good composer. You know. thank you. Well, And so this is much more important. yeah, I had this think of like whether it's a sound example or not, but as you can see, I'm shaking a little bit. And I was thinking that probably I would not be able to present all I want if I put some music in there and just lost more time. Just a little more. Tomorrow? Just a little more. Yeah, lost more time. Tomorrow you have a Yeah, chance. In fact, I need to prepare a presentation for tomorrow. I will there now, but probably I'll put some examples if you want to come there. This is something for this interview for tomorrow. So yeah, if you can listen, you can go tomorrow to my table. On that point, when I wrote my book, I didn't put any musical examples of my own music in. Yes. And there was a reason for it, because I remembered that people would look through books like Warren's book of, what's his name, Intimate's book, and say, oh, is this what it makes?
And I was trying to make a theory that could produce a lot of different styles, so I decided not to put it in. Everybody complained. But anyway, my music is now well known enough so they can look at it themselves, so I don't have to worry anymore. I tried, I put some example because I think, okay, everyone gonna complain about this, the music example in my thesis, so I put some example, but I tried to do the most general or use different techniques or different aesthetics to show this. You can use in whatever your style, you can use in whatever music you want to compose. Even for composing music. Yes, and I'll try later, after I rest a little bit. I try to do an electroacoustic music using this, because every music we listen has texture. You cannot have sound without texture. David Huron said that, and that's amazing. If you have sound, you have texture. So I try to do with electroacoustic music using this Ruby shock. No sound, it's a texture too. What? No sound. It's a texture. The voice. Yes. Daniel, gostei muito, é muito legal. Aí eu queria fazer uma pergunta e até falar um pouco do que você está fazendo. Quando eu peguei a tese do Cauchy e dei uma lida boa, né? E eu estava querendo fazer aquele negócio de ritmo que vocês viram na vez passada que eu falei, e então eu peguei um livro chamado Stringologia. E aí eu falei, mas o que ele está fazendo é pauchilogia. Pauchilogia. Stringology. Yes, it's a book about computer, how computer can manage strings. Yeah, stringology. I think that doesn't exist this word in English. It's a construction, perhaps, I don't know. And o que eu queria perguntar para você é o seguinte, dentro da pauchilogia, você é funcional baseado em blocos e linhas e tudo mais, mas a pergunta, você usa o princípio combinatorial para você poder fazer as modificações? Por exemplo, você escolhe uma pitch class ou escolhe um pattern e você pega esse pattern e faz por que eu estou fazendo isso? Porque você usa a mesma letra o tempo todo para uma linha, né? Onde aqui? Acho que na anterior, né? Tem A, B. Isso eu só queria saber se você está usando o princípio de combinação ou você isso. No, just he asking about why I'm using these letters, the same letters, some kind of combination. I'm using here the letters are arbitrary. I can use I should A because it's the first letter of the alphabet, but I'm using the same letter to describe that they are together instead of different things are the same thing played by three different instruments in a row. I could use B, Z, but it would be B, or Z, it would be all the same because they are together. That's the idea. They are in different rows, but they are together in some way. It can be rhythm, it can be dynamics. So actually, the analysis that these shows that those are trichords from the row that's being played above in the other instruments. So that's another reason why they should be associated. Oh, yes, exactly. There's a different reports. Okay. Pegando um ganchinho da pergunta dele, have you tried to use some kind of permutation this composition, mathematical composition of letters like A, B, B, A, Oh yes, I did that. so, but yes, but All the permutations. but you can use just for example, sort something, some order. In fact, I call this thread word class
because all of them start with an A. But when I use different letters, just a thread word, and I can use thread word to describe, oh, this melody is coming to here and then go there, use information. But I can make all the possible permutations of it. So here all start with an A, and I have all the possible permutations with for 1 to 4 instruments. Have you tried to do something musical, something? Permutations? You just tell me random permutations. So Oh yeah, this is a random permutation. I use all the possible permutations of blue and reds. And you can see here I didn't use the thread word class because I started with a B, and then here I started with there's a comma. That's a comma there. But I started with a B because I'm just showing that the A will be just the pizzicato and the B will be the arco. So it's just a sign to show this relation. But in the thread class, thread word class, it will be A, B to A, and here will be A, B, A, B. I think the thing to say is that the A and B are variables, not constants. Yes. Oh yes, yes, yes. And therefore they're just different. That's That's the point. So, thank you. Beautiful word. It's such a difficult thing to talk about in a systematic way, musical texture as you're doing it. So I think it's pretty wonderful. One thing that stood out to me, and maybe that ties into the use of the letters, A, B, and however many more letters you want to make use of, and that stood out to me particularly in the Villalobos example. Because there you describe it as A, and a block, as 2 lines and a block here. But for me, and I guess in order to make it extremely clear and systematic, you are mostly dividing between lines and blocks according to how many written notes are being used in each layer. It seems to me. Rhythm is one criteria, but it's not the only one. In this case, I use the register placement. So it's a register, a different register going down, even though they are together here. Here's a different one. Here they are in the same, so that's why I just bound it as a block. Yeah. The rhythm is not necessarily important here. No, what I meant is, it seems like you're dividing between lines and blocks according to how many written notes are being used in each layer. Yes. And what stands out from that example in particular to me is that if I were to do this, I would be reticent of calling the left hand a block, I guess, maybe because it's octaves, and that muddies the waters a lot. And to call the right hand 2 lines as equally. So what I want to get to is, I wonder if there's space in your research to include, and maybe the letters would be a good place to use that, kind of different degrees of individualization. To separate, for example, such a clear melody from the half note progressions that match the block part much more than they match the melodic part, I guess. But when you look at the music, the right hand, the lower parts of the right hand are moving in a different direction from the bass. So that gives me enough. Yeah, it's a different direction. See, they're at the same time, but they're moving in different directions, and the bass notes are connected by octaves always. But the question I want to ask you is, what about octaves? Could we consider the octave to not produce a block, but just produce a sonority? Yeah, there's a question, a situation I discussed with Bob Shee. I have to decide something. So I decided to consider only unison as producing a sound, a unique sound. So octave, instead of is a sonority, it's like, okay, it's the same note, but they occupy a different space in register. I'm considering here the C space, more C space, as a piano roll. If I put this piece in a piano roll, you'll be like the block, is an octave, but it's different spaces. So for me, I'm not considering the
sounding result, I'm considering the musical notation of it. And how it is noted is two different things, no matter the interval. If it would be in an unison, it could be different, maybe the analysis would be different. Okay, we have time for just one question, or you can finish. Congratulations. How do you deal with more complex textures, like where you can't, you don't have a clear division of the parts, and how to deal with the melodies in different parts, one line in different parts? Okay, well, I can use, if I can see the score, I can describe, for example, taking a liget music and taken and count how many lines we have, and oh, okay, it's 8 lines, and I can express like 8. It's countable, you can count. But texture, and in a massive texture, we don't perceive clearly how the parts are differentiated from each other. So I use the lines and blocks to describe this kind of situation. I could say the liget is or a B, a huge B, or a LX, because there's a bunch of lines there. So it's how I describe this kind of music using textural classes. And the lines that shift from an instrument to another will be described in the textural design, will be a change of rows, maybe using the same letter to describe the situation, like A, and you see the A moving through the instruments, like the part like with pizzicato and arco I showed. So, yeah, it's good. So, thank you very much. Porque o trabalho todo está em português, então só para generalizar. So, I am Danilo Alves, I'm a graduate student in University of São Paulo. And in this presentation I want to talk, to find first a perceptive way to analyze some music by the principle of interval signal. And then I want to discuss the structure of the music, treating about the P-chord classes in the PC set theory. Then first I want to talk how the perception organizes the formal content, and the next pass that's in development in the research, I want to talk how the PC set that generalize the intervals, I can unify that things and discuss the whole presentation of the piece. And sorry about the presentation in Portuguese. Then, então a peça que eu escolhi para análise foi o Continuo, Mi de Denise Garcia. Pelo próprio nome, já traz um correlato quase que instantâneo com o contínuo para cravo do liget, em que a gente já começa a ter algumas noções de categorias formais de como que esse trabalho vai ser lidado. Então, apenas pelo título da obra eu já sei que alguns focos analíticos que eu tenho que tomar vai ser atento à forma, a um trabalho que é textural em si sobre a massa sonora e sobre percepção, que essa textura não se modifica e essa forma só vai se consolidar a partir de parâmetros que são infraestruturais. Então, o objetivo principal e o primeiro é essa aplicação de um princípio que é perceptivo para a gente poder discutir a forma que seja auditivo, estrutural e composicional. Ali eu trago um diagrama, mas que vai ser discutido mais adiante, mas é essa ideia de que cada um dos passos que vão ser tratados vai ser, na verdade, correlacionados com um foco final, que é a discussão da estrutura da obra. Então, a questão do contínuo, passando rapidamente, né, antes de tratar da análise em si, eu vou tratar de algumas noções significativas para o trabalho, porque tratar de percepção sempre é algo complicado no sentido de que é necessário estabelecer parâmetros para essa análise, né? Então, tratando de um contínuo, a primeira coisa que nos vem à mente é um trabalho que é textural e processual. Por processual, eu vou garantir aqui o discurso harmônico, né, como que esse processo é feito no encaminhamento de vozes. E vem duas noções que já são bem relacionadas ao repertório de liget. Um é o estilo mecânico, que é essa repetição incessante, física mesmo, de um objeto musical, criando assim quase uma concepção granular da composição.
E estrutura em rede, que é que vai descrever esse processo de transformações por qual a textura está sendo submetida à alta velocidade. Então, a análise se foca em uma obra que pode ser descrita pela união dessas duas questões, que é textura e processo. E até pego desse artigo uma descrição do próprio do autor sobre o Continuo do Limite, mas que eu acho que casa perfeitamente nessa obra da Denise, que é uma obra de linhas finamente tecidas, que é tecido linhas finamente tecidas por padrões repetitivos, aplicados sobre um processo constante e interativo de transformação de seus aspectos, seja nota, altura, ritmo. Então, para essa peça, o nível de percepção e de análise vai ser da mesma forma com que Ligit pode se descrever. A gente vai estar atento então à pulsação que emerge dessa repetição incessante, e a textura é constante, o ritmo é constante, então a massa sonora que nos guia, essa pulsação, essa ondulação, por conta da elasticidade da textura. Então a análise sempre vai começar do macro até o micro, e o micro é o foco de análise. Se a gente é exposto a essa peça, a primeira coisa que nos salta é a ideia de um fluxo auditivo, ou seja, como que constrói esse discurso num olhar macro. O que ela diz no seu geral para a gente. No nível mais dentro, a gente passa a denominar a textura, de acordo com o viés sinestésico. Então, seria tipo, a relação que o fluxo auditivo nos revela no nível mais interno de escuta. E depois a gente está imerso numa textura que a gente já consegue classificar, a gente passa a olhar estruturas micro. Então, os sinais intervalares. Então, tratando rapidamente de cada uma das coisas, para poder fazer sentido a análise perceptiva e que não seja simplesmente intuitiva, os sinais intervalares são as classes de intervalo que vão agenciar a nossa percepção da peça, ou seja, vai ser o intervalo mais proeminente dentro daquilo, e vai ser o que vai guiar a nossa questão de secção de forma. Então, eles que vão nos dizer em que ponto a gente está. Então, aqui só tem algumas... Eles sempre são divididos em processos e funções, segundo esse artigo que já está ali embaixo, referido. E a gente pode ter uma ideia de que os intervalos, apenas catalogando as funções, eles ou definem contorno, ou definem partição, ou definem uma projeção, uma transposição de uma ideia, ou eles vão desfocar a textura que a gente tem a partir do processo de preenchimento, acréscimo e deslocamento. Vou passar rapidamente, mas acho que com os exemplos fica mais claro. Então, aqui o que eu estou tratando daí no nível, a gente está tratando do sinal intervalar no nível além, no nível acima da superfície. Por textura, eu estou tratando ela como uma, segundo Ferraz, no artigo dele, e que é uma estrutura que é percebida gestalticamente. Então, seria a soma da vertical e horizontal de uma estrutura musical que nos devolve uma estrutura geral. E por esse viés, a gente tem uma análise que é paramétrica da textura, já que é estática, mas é interessante a relação de que os parâmetros elementares mais complexos nos garantem o resultado com uma textura. Então, seriam parâmetros permeáveis e variáveis que para o trabalho não vão ser tão relevantes assim. Essas questões de permeabilidade, porque a textura é unificada. Então, no nível superior, por fluxo auditivo, já tratando da peça em si, aquela coisa, as notas em alta velocidade vão ser diluídas ainda pela ativação do pedal de sustain, de modo que a gente vai interpretar aquilo como uma massa sonora. A concepção granular da composição, então, já porque esses sons em alta velocidade trabalham em iteração, faz a gente perceber uma continuidade aparente, que gestalticamente pode ser descrito também visualmente. Essa ideia de que a gente é muito suscetível a perceber o que é igual e o que é diferente. Está fazendo sentido até aqui? Várias coisas ao mesmo tempo, várias noções para agregar um viés perceptivo de análise. Então, se a gente pensar no fluxo auditivo, a gente vai sempre trabalhar por essa questão de perceber o que é igual e o que é diferente, num fluxo temporal horizontal. E a gente sempre vai julgar essa coisa do igual e diferente por um julgamento também de coerência, quanto que esse fluxo é unificado ou não. Então, ali alguns parâmetros também de análise de fluxo. E frente a todas essas noções preliminares, a primeira coisa que eu proponho é um exercício de, visualmente, a gente já consegue, também por um sentido gestáltico e similaridade diferente, definir percepções formais. Então aqui a gente tem um piano roll, e ele já é o gráfico todo da transcrição da música. Em preto são as notas em altas velocidades, que são percebidas como contínuo. Em cinza ali são as notas que são a melodia que ela cria para uma sustentação. Então, a primeira coisa que a gente olha ao deparar com o gráfico é um contorno formal descendente, é o macro, que vai do agudo ao grave.
E num segundo momento a gente começa visualmente a segregar o que é uma seção da outra. Aí vamos ver se bate. A primeira seria uma que ela se adensa, começa a 4 vozes e vai se adensar. A segunda seria basicamente o contrário, que se adensa rapidamente e vai refazer sobre um centro estático ali, né? Então ela faz de maneira simétrica, vai se abrir e defasar. Uma terceira, que é configurada pela linha melódica com nossos sustentados, que é a única parte que tem. E a quarta seção seria uma coda ainda com uma descrição de transição, que é julgada visualmente, até porque na seção 3, que é a linha melódica, a gente tem um bloco sempre estático, né? Então, perfeito. Então, o primeiro passo é fazer essa análise perceptiva de acordo com os sinais intervalares. Então, como que os sinais, as classes de intervalos que saltam dessa textura nos dizem a escuta dessa peça. Aí uma questão importante é só que os exemplos sonoros aqui que vão ser tocados, né, para ter buscando maior precisão de análise, eu fiz com um ST, um instrumento virtual, para que a performance não me conduzisse a escuta de intervalo diferente, por questões pianísticas mesmo, de peso de dedo, como que ele vai interpretar até pelo dinâmica. Então vai ser extremamente mecânico, para também o sinal intervalar se salte por si próprio na escuta nossa. Né? Então aqui é os níveis de análise. O esperado é que os sinais intervalares, a gente se reforma e estabeleça as cisões perceptivas que podem não ser coincidentes com aquela questão de uma análise gestáltica do gráfico. Então aqui é a primeira seção, que ela é caracterizada pelo adensamento e rarefação da textura, pela adição e deslocamento de intervalos. A grande questão dela é que ela vai pegar um tetracorde quartal e ele vai ser o centro que vai permanecer estático durante toda essa seção. Esses 8 primeiros compassos. Então, por esses acréscimos a gente vai mais percebendo os batimentos que essa textura nos evoca do que necessariamente qualquer tipo de contorno. Aí, no restante, é o restante que ela vai fazer a subtração, né? Ela vai rarefazer, ainda com a segunda maior, conduzindo toda a nossa escuta, porém há uma sobreposição ali de um quartal e na mão esquerda de um sol 7, né? Então, a partir disso, né, a gente tem a macro da sessão, que o que eu quero propor já, com essa única escuta, daí depois já para 10 minutos. Aí para pular para a próxima, né, para pular da questão estrutural para a relação Picard, é apenas uma escuta que auditivamente a gente consegue entender uma segunda maior que conduz essa escuta e provoca as cisões dela. Né? Então aqui a audição, ela segrega numa camada de escuta diferente. As segundas maiores que estavam e chega no final da primeira sessão com o acorde maior 6, a terça começa a agenciar e a gente começa a entender que pode acontecer algo novo, uma projeção. Então, passando rapidamente para poder tratar da questão harmônica, a segunda sessão vai acontecer sobre um centro estático também, agora sobre aquela nota Mi, que o uníssono vai trazer para a gente. Aqui há uma quebra, nova sessão, e a inserção dessa quarta no compasso 21 e no compasso 32 vai realizar a mesma coisa que na primeira sessão aquele quartal fez,
de a gente ouvir um quartal, a partir do momento que ele reaparece, a gente pode procurar algo novo. Então, a partir do momento que ela apresenta a quarta no compasso 21 e a quarta no compasso 32, ela pode então fazer a transição para a nova seção. Eu não vou fazer os exemplos só por questão de tempo. Então, a proposta é mais ou menos essa. A seção 3 é aquela questão de um bloco, que vai... Aqui sempre só uma partitura reduzida, né, porque é extremamente repetitivo, então eu faço a redução. Então, a seção 3, a grande questão é essa linha melódica que ela cria para nós sustentadas, em cima de um bloco estático de Lá menor 7. E essa linha vai ser sobre a escala de Mi menor, né? Aqui da mesma forma, a percepção da escuta por conta dessa linha melódica. E a partir do compasso 54 a gente tem essa transição que ela vai fazer um ostinato, né, um pedal em Mi, e trabalhar harmonicamente. E esse trabalho que ela decide, um pedal e trabalho harmônico, já define a próxima sessão, que ela vai trabalhar exclusivamente com harmonia. Você já não tem mais contornos muito relevantes, mas você tem uma troca de cores, como ela diz no texto de introdução da peça, que é o que vai guiar a escuta para a finalização da peça. Então, cada vez mais ao grave, ela vai chegar no Mi estático que vai encerrar a peça. A gente vai voltar para ouvir essa quarta. Então, se eu fizer uma redução processual da harmonia, segundo os sinais intervalares, eu vou ter, primeiramente, esse quartal que vai agenciar, e ele vai adensificar por processo como adição, deslocamento, e vai se rarefazer até chegar no Mi, que é um centro estático com compasso 19. Então, seção 2, aqui mesma questão, centro estático, quartas, vai adensar e rarefazer por quarta novamente. A transição, que faz o trabalho harmônico, vai fazer um abrupto deslocamento para uma região mais grave, e esse deslocamento para uma região mais grave já também secciona a nossa escuta. E uma das grandes questões, né, durante a análise dessa peça foi a pergunta do porquê em Mi, né? Primeiramente, na primeira sessão ela vai começar com a armadura, né, de Mi maior. Então a gente tem Fá, Dó, Sol e Ré sustenido. E ela vai terminar em Mi maior. Isso daí um aluno me responderia, né? Que tem a armadura de Mi maior, termina em Mi maior, então ela continua em Mi. Mas, durante toda a análise, a gente começa... O que me esclareceu bem foi a relação de que os conjuntos também estavam dentro dessa questão diatônica. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de gênero, grande parte dos conjuntos que elas usam fazem parte de um conjunto de um supraset específico, que seria o diatônico cromático. E como a gente pode ver ali na quarta seção, se a gente reduzir as notas que ela utiliza, a gente tem tanto o Mi maior, né, o Mi mixolídio, na verdade, e um Mi menor ali para a construção da parcimonia dos acordes. Então, aqui deu o perfil generalizado, apenas para ter uma noção macro de como que ela vai comportar as extremidades, né, da peça. Acho que tá bom. Então, agora só para pensar rapidamente, então, porque foi uma coisa que eu senti falta, apesar da análise ter sido motivada por uma análise de Liggett, que era muito interessante por conta do sinal intervalário como agente operador formal, eu sentia falta de uma questão estrutural que desse margem para eu argumentar sobre. Então, já que eu estava tratando de intervalo, e já que eu precisava generalizar uma massa, o que eu achei mais assim, plausível seria trabalhar com conjuntos, porque ele vai trabalhar com a questão do optic, né? Ele vai reduzir oitavos, vai reduzir a permutação, vai reduzir cardinalidades. Então eu posso me atentar a configurações dos batimentos, né? Que daí pelo principal artigo daí que motivou a isso, né? Do Rodolfo Coelho sobre as relações picordes, que é essa escuta que não é atenta à classe intervalo, não vou perceber o PC7, mas eu vou perceber as características macros do picorde. Então, baseado nisso, a primeira coisa que foi feita foi uma catalogação de todas as classes de alturas. Após isso, eu faço a classificação delas em picorde, segundo o artigo do Rodolfo. Depois disso, eu verifico o conteúdo harmônico, que também foi feito nesse artigo do Rodolfo Coelho em 2018, de modo que a gente tem um progenitor, que é um tricorde, e ele definiria uma sonoridade, que é bem parecido com as tabelas de gênero também, né? E depois disso, eu verifico a parcimoniosidade que pode ter entre essas relações picordes. O que eu faço diferente nessa relação de parcimoniosidade é garantir, já que em cada cardinalidade, a soma horizontal, a soma de cada picorde, é garantida uma parcimônia pela soma deles horizontalmente. Então eu pego todas as cardinalidades, faço uma linha horizontal, e se a soma for igual, isso me garante parcimoniosidade. É uma questão ainda que está em desenvolvimento na pesquisa, mas que parece uma proposta válida.
de modo que quando a gente unifica tudo isso, a gente tem o menos batimentos, que seria tipo uma segunda maior, claramente distintivo. Se a gente desce, a gente aumenta a quantidade de batimentos, e se a gente vai para a direita, aumenta também. Então, seria um gráfico ao contrário aqui, né? E que eu poderia checar, por exemplo, como que minha escuta é guiada pelos batimentos. Então, a partir disso, eu vou tratar dessa primeira sessão somente, para dar tempo. Se a gente pegar aquela primeira sessão que a gente já... Vou fazer com a quarta, porque a gente não viu ainda. Aqui eu faço algumas relações do Picard. A gente pode ver que, como ela trabalha, vai ser as mudanças de níveis de soma. Então, ela vai primeiro trabalhar na soma 7, ali mais em cima. Vai descer para a soma 8 e 9, como mais denso. Aí, aqui também um outro tipo, a segunda parte, né, como que ela vai trabalhar agora com linhas, com sobreposições, né. Ali, as classes Picard que eu coloco ali separadas é apenas para a gente ver uma certa parcimonosidade do número Picard, né, como ele vai abrindo, né. Até pelo for a gente pode tratar de algumas coisas como split, até porque todos os conjuntos são derivados de um mesmo tricórdio. Isso é garantido também aqui pela questão harmônica. Se eu pegar todos os sets utilizados, todos eles têm essa questão quartal e fazem parte de quase o mesmo número de sets. Então isso daqui já estabelece alguns caminhos que eu posso transitar de um set para o outro a partir de uma proximidade, uma similaridade do tricórdio. Aqui também na seção 2, todos eles possuem a mesma coluna de proximidade. E agora aqui na seção 4, que daí, acho que... Então agora eu vou fazer, um negócio mais ou menos assim. Eu vou pegar a relação Picard, vou pegar as sinais intervalares, vou unificar tudo, de maneira para ver como que as coisas, as propostas de processo dos sinais intervalares podem ser interpretadas pelas relações Picard. Então, a gente começa aqui em 4.26. Aqui é bem interessante porque parece uma textura que é quase inaudível harmonicamente, né? Então o que eu faço aqui, eu jogo tudo para cima, fica muito mais, já existe talvez, para tratar das relações. Então o estabelecimento de uma única Picard consegue fazer com que a gente deduza o contorno, né? Então, como considerações, né, eu acredito que os sinais intervalares conseguem, de uma maneira, trazer uma questão perceptiva para a análise como resultado, né, de maneira que a gente pode tratar diversos aspectos até composicionais, pensando num intervalo que seja mais proveniente, ou até mesmo em questões didáticas de uma sala de aula, de maneira a consolidar essas sonoridades. Eu acredito também que essa possibilidade que ainda está sendo testada de uma modelização desse encaminhamento de vozes, que a Denise pode ser um tipo de leitura por Picard, possa gerar processos composicionais que sejam interessantes por essa identidade de Picard, ou mesmo pelo encaminhamento de uma região de rugosidade. Eu não proponho, através do Picard, uma questão de você identificar auditivamente o conjunto de né, o Psi7, mas a proposta é que, pelo Picard, a gente consegue perceber uma mudança de rugosidade. E talvez esse trabalho possa trazer questões também composicionais e de escuta que podem deixar isso finamente tecido também. E aí, por fim, é isso. Muito obrigado e até a próxima.
rápido, então qualquer confusão, assim, por favor. Você trabalhou com piano roll para você eliminar possíveis pesos de dedo, para melodias que saem. Mas como é que você... a música é para piano só. Como é que você consegue medir o espaço, porque são notas que são repetidas o tempo todo, e no desenho do piano roll tinha construções. Como é que você mede esse espaço? Porque... O espaço da textura? Porque não fica o tempo todo naquela nota, ela fica alternando com outra. Você tem uma questão de tempo, pensa assim, esse tempo aqui, qual é o espaço máximo, qual é o mínimo, certo. Ou você vai fazendo, qual a sua amostragem? Como é que você vai considerar? Então, o próximo, acho que se eu entendi bem a pergunta, né, para análise, para aquele gráfico, né, do piano roll, o que eu uso como parâmetro de referência, né, são as próprias alturas que estão ali na esquerda, e o tempo é exatamente nos compassos, né. Então, no piano roll, se eu aproximar, tem os compassos até com as mudanças de métrica, né. Então, aqui não teria um erro de uma nota durar mais do que ela duraria. Mais ou menos isso? Porque a tabela é exatamente a altura aqui, do gráfico agudo, e o tempo é dividido em compassos. Sim, mas eu falo que quando você avança um pouquinho. Isso daqui é a forma? Isso. Você se baseou nessa amostragem, mas eu quero saber a questão da evolução da textura dentro dessa amostragem. Certo. Porque, por exemplo, o 2, você começa com uma altura central e vai expandindo para o agudo e para o gráfico. Mas essa altura central ela começa, pelo menos no gráfico, lá atrás. E você considera isso como uma elemento de transição? Então, esse Mi, que ele continua como centro desde a primeira seção, ele só não é compreendido como literalmente uma linha contínua que vai até a segunda e terceira seção por conta da ruptura perceptiva dele. Então a ideia é que, assim, imageticamente, que é esse exercício de olhar para o gráfico e dividir sessões, eu faço exatamente ali, o desenho não morreu. Então aqui é uma nova coisa. Aí por isso que eu faço daí análise por sinais intervalares para poder verificar se essa questão visual casa com auditivo. Assim. Mais alguma coisa? Boa tarde a todos. Então, bem, eu preparei essa apresentação em português, então vai ficar difícil. Temos alguns... talvez eu vou tentar dar algumas partes em inglês para os nossos international guests. So my communication is called Identity and Deviation between Nepomuceno and Dundee, a case of intertextuality. Ele foi, vou voltar para o português, ele foi, é um extrato, na verdade um extrato, não chega a ser um capítulo, da minha tese de doutorado, defendida no ano passado, sobre a orientação do professor Dr. Rodrigo Moreira de Sousa. Bem, nós temos aí o compositor brasileiro Alberto Nepomuceno e o compositor francês Vincent Dandy. É a absorção e transformação de um outro texto. Isso é radicalizado pelo Harold Bloom, dizendo que não existem textos, apenas relações entre textos. E ele lança, então, uma frase que ficou famosa: o significado de um poema só pode ser outro poema. Eu não coloquei aqui porque ele não foi importante para o trabalho, mas a teoria do Bloom houve diversas tentativas de adaptação para influência musical, especialmente a do Strauss e do Corsin, mas eu considerei, ao analisar a teoria deles, que eles criam modelos de influência e esses modelos serem criados, eles fecham a análise e ela fica restrita àqueles modelos. Então, nós partimos então para o Michael Klein,
que faz uma releitura dessa frase, ele faz uma desleitura dessa frase, diz a estrutura de um poema é um outro poema. Né? E diz que a música é uma teia de referências e cria uma rede intertextual. Baseado no Michael Klein, o Moreira de Sousa, então, diz que toda interpretação pode ser vista como uma operação intertextual. E continua a cadeia de desleituras dessa frase. E diz que a estrutura de uma peça de música é uma outra estrutura. Então, além das identidades motívicas, tópicas, texturais, etc., muito mais importante para a intertextualidade seria a relação entre as estruturas musicais. Bem, isso de uma certa forma é uma volta ao Moreira de Bloom, que tem um mapa da desleitura, que eu fiz uma tabela, né, do mapa da desleitura. Eu vou me concentrar especialmente em cliname e tessera. Né? O cliname é o desvio propriamente dito, e a tessera é o fragmento que o compositor muitas vezes se utiliza, se desviando dele ou ampliando esse fragmento ou fazendo a desleitura desse fragmento. Muito bem. Um breve contexto é que o Brasil, no início do século XX, era uma república de moldes franceses. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, em diversos locais, as pessoas se encontravam, se cumprimentavam em francês e falavam francês. Né? Então chegou, por exemplo, também as chamadas noções francesas do progresso musical. E aparentemente, o Nepomuceno adotou uma noção de progresso musical do Dandy. O progresso como uma espiral. Essa é uma expressão do próprio Vincent Dandy. Para ele, o progresso musical é uma espiral, ou seja, ela pega o impulso do passado e continua para o presente, sempre aberto. O Dandy detestava esse nome de artista moderno, ele falava que o artista era um artista livre. E ele então propunha que, sob o alicerce da tradição, se incorporasse os novos materiais. E considerava uma ilusão a ideia modernista de uma ruptura radical em relação ao passado. Bem, para que haja a intertextualidade, muitas vezes é interessante haver uma identidade. E a identidade com o quarteto do Dandy, na minha concepção, começa já no tema da introdução do trio do Nepomuceno. Então vamos escutar brevemente o início do segundo movimento do quarteto do Dandy e depois o início da introdução do primeiro movimento do Nepomuceno. A partir do compasso 11, ele é a página 22, né? Compasso 11 do Dandy fica mais em evidência se nós focarmos a audição na parte do piano. Bem, a cadeia de identidades continua. Existe uma relação, então, bem evidente, do ponto de vista tópico e motívico, nos primeiros movimentos, dos temas principais. Dandy.
Nepomuceno. Porém, nos temas subordinados, a relação é mais tênue, é mais uma relação tópica, mais aí no campo pastoral do que uma relação motívica. Com o tema cíclico do Nepomuceno. As duas obras estão em estrutura cíclica, estão em forma cíclica, porém, ao se fazer essa relação do segundo movimento do Dandy com o tema cíclico, exatamente, da introdução do Nepomuceno, essa relação se espalha pelos outros movimentos. Porque o tema cíclico do Nepomuceno, ele é reiterado em todos os outros movimentos do trio. Segundo, terceiro e no quarto. O que leva-nos a perceber a primeira relação entre as estruturas. Nepomuceno é muito mais fiel à proposta teórica de Dandy que o próprio Dandy. É claro que é uma obra de juventude do Dandy, em que ele estava ensaiando a forma cíclica, né? Mas Nepomuceno ele corrige o Dandy. Né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei num gráfico a proposta teórica da forma cíclica, como o Dandy coloca no segundo movimento do seu tratado, no segundo livro do seu tratado, né? Então, ele compara a forma cíclica a uma catedral. É um passeio por dentro da catedral, inclusive as partes expressivas. Né? Então temos o tema cíclico na entrada da catedral, no primeiro movimento. Depois ele vai pelo coro, passa pelas galerias, chega nas capelas radiantes. Ele faz toda essa comparação expressiva e alegórica com a catedral. Se nós aplicarmos esse modelo à peça do Dandy, não tem isso. Mas o Nepomuceno tem. O Nepomuceno é muito mais literal do que o próprio Dandy. Então ele corrige. Ele faz um deslocamento do segundo movimento para o primeiro movimento. Então, ao mesmo tempo que há uma alta identidade entre as peças por causa das afinidades entre os conteúdos motivo, rítmico, textural e tópico, sente-se um desvio corretivo, gerado pelo rearranjo de ideias, sugerindo uma dialética entre Cliname e Tessera. Bem, um outro ponto interessante desse mesmo desvio é no início, então, do desenvolvimento do primeiro movimento do Dandy, em que ele faz algumas chegadas de arpejo, né? Aqui, aqui e aqui, né? Então, como se ele estivesse lembrando estilisticamente esse mesmo tipo de chegada que acontece em Beethoven, em Liszt, em Chopin também, né, que o Hatten e o Michael Klein chamam de chegada 6/4, né, The Arrival 6/4. Só que no Dandy não é 6/4, é a sétima que está no baixo. Tá certo? O que o Nepomuceno faz? Faz esse mesmo tipo de chegada, só que corrige. Ele faz 6/4, como manda a tradição. Né? Ele é mais correto que o próprio autor. Isso faz parte da desleitura, do misreading. Né? Olha lá. E mais ainda, ele espalha. O que o Dandy faz numa página, ele faz estruturalmente. Ele faz no início da transição, ele faz a primeira chegada num acorde diminuto, portanto trágico, e depois na recapitulação ele faz de novo a chegada, um acorde trágico, e transforma num acorde maior, ou seja, trágico para transcendente. O que estava concentrado em Dandy, ele espalha na obra dele. Certo? Bem, nesse mesmo
nesse mesmo tipo de coisa, ele faz então toda a obra, né? Então é a trajetória dramática de mudança de estado. Em Dandy, nós temos no primeiro movimento de Lá menor para Lá maior, trágico para transcendente. O segundo movimento é em Mi eólio, trágico em forma de balada, explicitamente em forma de balada. E o terceiro movimento, a balada é retomada, mas ela é vencida harmonicamente, e todo movimento novamente termina em Lá maior de forma transcendente. Aparentemente, o Dandy considerou isso redundante, cedo demais. Foram duas transcendências, duas vezes termina transcendente. Então ele novamente corrige. Então ele pega aqui o movimento trágico de balada, transfere para a introdução, né, em dó sustenido frígio. No finalzinho ele vai repetir isso em fá sustenido maior, mas no último momento ele rompe e retoma a introdução e termina em fá sustenido eólio trágico, como se fosse um trágico para transcendente frustrado. O segundo movimento é uma prieira, uma pastoral, não tem correspondência, só tem correspondência do ponto de vista. E no quarto movimento é a tópica diabólica, né? A tópica diabólica, não dá para agora definir a tópica aqui, mas ela foi definida pela Janice Dickensheets, né? Então, no quarto movimento, ele retoma aquilo que tinha deixado no primeiro traje, e aí, finalmente, toda a introdução é reescrita em fá sustenido maior. Você olha aqui, aquilo que estava lá, agora aparece aqui transcendido em fá sustenido maior. Então, ele é um movimento de correção e de deslocamento que o Dandy faz, né? Conclusão. Essas operações indicam, como vem sendo demonstrado por Moreira de Sousa, que o desvio tem sido uma característica da intertextualidade de Nepomuceno, evitando a escrita derivativa e o plágio. Assim, a análise demonstrou que a intertextualidade entre as duas obras vai além de relações motívicas e se apoia na relação de estruturas, com o rearranjo de elementos expressivos estruturais e na afinidade entre campos tópicos e trajetórias narrativas. Essas mudanças estruturais expressivas imprimem um sentido original à obra e, ao mesmo tempo, estabelecem relações referenciais de continuidade. Muito obrigado. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Só assim, a palavra intertextualidade, se é inter, eu entendo que é uma coisa de ida e volta, né? Então, aí no caso, eu entendo porque o Dandy teve interação com o Nepomuceno, se conheceram e tal, ele escutou a música do cara lá e tal, e a influência é natural. Agora, o que me parece que pode ser generalizado aí é a conceito de causalidade, porque uma coisa que é causal não implica em fazer da mesma forma, mas implica que pode ser inclusive uma reação contrária ao que foi proposto no passado. Ou seja, em algumas coisas essa correção negócio, talvez não é intertextual, mas é uma causalidade. Houve ele recebeu um input no tempo que estava lá com o Dandy, e ele resolveu fazer diferente. Quer dizer, mas a causa foi aquele conhecimento. Isso já é contido na teoria do Bloom, né? É a noção de misreading, de desleitura. A pessoa reage como se fosse o Bloom fala assim, uma influenza, uma gripe. É uma identificação freudiana, que faz a freudiana, né? Assim, eu reajo ao meu pai, eu quero matar meu pai. E de tal forma que, a primeira vez que eu escutei, inclusive, eu escutei o Dandy e falei assim, olha o Nepomuceno aí. Não devia ser o contrário? Ou seja, é o apofrades, o momento de renascimento dos mortos. Eu só queria explicar que na teoria intertextual, o ponto de vista é o interpretante.
Você não está preocupado porque você não tem acesso ao que pensou Dandy, você não tem acesso ao que pensou Nepomuceno. A única coisa que você tem acesso é ao que você pensa de um e de outro. Então, a leitura intertextual é sua, é de quem faz a interpretação. E aí, a ordem temporal já não importa. Já não importa, ok. Tá? Então a causalidade aí... A causalidade está abolida, porque você estava, por exemplo, o exemplo de Wagner pós-Segunda Guerra. Tá? Na música de Wagner não tem nazismo em si. Mas depois da guerra é impossível ouvir Wagner sem ouvir nazismo. Entendeu? Ok. Nossa escuta aqui do Wagner, que é coisa, não está na obra, mas não tem como. Tá? Concordo, ok. Esse comentário do professor me deu base para a pergunta, que eu já tinha imaginado, mas o professor pode ter esvaziado a pergunta, mas eu vou fazer. Vou tentar em inglês, deixa eu me concentrar. Você poder. Era assim, mas estava tão preparadinha, mas tudo bem. Durante essa conversa eu estou sofrendo umas coisas assim. Eu estou descobrindo que deve ser muito interessante a maneira como o cérebro guarda as línguas. Porque eu tento falar inglês e vem em outra língua que eu conheço menos ainda e mistura. É difícil. Mas, você falou, o Dindi não conhecia seu trabalho teórico quando fez essa música, né? Ele ainda ia fazê-lo, né? Isso. Só que não tem. Aí eu pergunto a você, Alberto Nepomuceno conhecia? Eu perdi um pouco a cronologia? Não conhecia, com certeza. Então Nepomuceno tinha... Pronto, então Nepomuceno tinha um professor. Daí o aspecto de correção dentro da textual. Foi mais corretiva, né? Mas ao mesmo... Então nós já perdoamos o Dindi, né? De não ter seguido o livro dele, é isso? O tratado do Dandy era uma moeda corrente aqui no Rio de Janeiro nessa época, né? Vila Lobos conhecia, todo mundo conhecia o tratado, todo mundo fazia forma cíclica. Então, o Dandy foi uma influência muito forte no início do século, inclusive nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que a forma cíclica nem é Dandy, é César Frank, exatamente. E mais uma coisa, a forma que o Dandy coloca no seu tratado da forma cíclica, como deve ser a forma cíclica, é o que ele diz que Frank fazia. Mas se a gente faz análise da obra do Frank, não é. A mesma? É um Frank imaginário, é um Frank ideológico, é um Frank do Dandy. Ou seja, já é a misreading, já é a desleitura que Dandy faz de Frank. É uma cadeia de desleituras, então. Ninguém gosta de outro. Mais alguma pergunta? Ok, então, encerrada a sessão, obrigado.